Então vamos. Antes vamos orar. Feche seus olhos. Você pode colocar sua mão direita na altura do seu coração? Ore comigo assim. Senhor Deus, eu quero te agradecer por tudo que eu tenho recebido, porque eu não mereço, mas a sua graça, o seu favor, foram liberados a mim. E eu te agradeço pelas misericórdias que são a causa de eu não ser destruído, consumido. Mas eu também quero te agradecer por todas as coisas que tenho recebido de ti. São muitas. Muito obrigado. E eu clamo agora que a tua palavra entre em meu coração. Eu preciso, eu quero te conhecer mais. E nessa noite, a palavra do Senhor vai ampliar o meu entendimento sobre o Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Assim diz o texto, Romanos 1,17. As boas novas, que é o mesmo que Evangelho, revelam como Deus declara justos diante dele, o que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como diz as Escrituras, o justo viverá pela fé. E o próximo versículo diz, assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Nós vamos mudar a versão aqui agora para a NVI, nova versão internacional, está aí, ó, e o texto será lido novamente nessa versão. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Lendo de novo, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Podem se assentar. Nesse semestre, o segundo semestre de 2024, preste atenção, você que está começando a participar de nossa igreja, nós sempre utilizamos basicamente a mesma sistemática. Às vezes é um quadrimestre ou um trimestre, às vezes é um semestre. Nós abordamos sempre o mesmo tema, ainda que com muitas variações, e a nossa intenção é que o tema abordado fique muito claro para todos. Nós podemos abordar 52 temas diferentes a cada ano, são 52 domingos, salvo algum ano aí que tem alguma diferencinha, mas 52 domingos, e eu poderia pregar, ou os pastores aqui da igreja poderiam pregar, cada um sermão diferente, em um tema diferente, e o mesmo tema em vários formatos diferentes. Então, é muito importante que a igreja entenda e guarde no coração que o tema que nós estamos abordando é o que é o Evangelho. Na verdade, o tema é o Evangelho e a lei igual a graça, ou seja, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ela tem uma mensagem só, ainda que muitos fatos, muitas narrativas, muitas histórias, mas dentro dessas histórias, todas elas, das narrativas bíblicas, até nas genealogias, por incrível que pareça, nas genealogias, que são a ordem de nascimento das pessoas, até nas genealogias, existe um meio de enxergar a manifestação do Evangelho, que é a boa nova, que é Cristo. Cristo é o centro das Escrituras, Cristo é o cabeça da igreja, Cristo precisa ser o centro da nossa vida.
Muitas vezes, aqui é um parêntese, as pessoas estão vivendo até mesmo em meios evangélicos ou cristãos, católicos ou outros meios cristãos, mas o centro não é Cristo, o centro é elas. O centro é a pessoa fica frequentando uma igreja para buscar uma bênção para si. É muito pouco isso. Nós deveríamos estar sempre ligados a uma igreja para ligar ao corpo de Cristo, para sermos membros de Cristo, para ficarmos enxertados na videira verdadeira que é Jesus. Tem problema ser abençoado? Não. Tem problema alcançar coisas? Não. O Senhor provê, sim, coisas, mas Ele não precisa prover coisas para provar que Ele é Deus. Ele é Deus porque Ele é Deus. E é tanto que tem lugares no mundo onde as pessoas não têm coisas. Existem países onde a pobreza é tanta, a miséria é tanta, e os crentes estão lá, cheios do Espírito Santo, louvando a Deus e glorificando. Essa semana eu recebi uma foto do missionário Edinaldo, que é caratinguense, que trabalha em Moçambique, trabalha na Amazônia, trabalha, se não me engano, tem alguma coisa no Peru também. Ele, no meio de uma área enorme na África, em Moçambique, debaixo de uma árvore, com dezenas de pessoas fazendo um culto a Deus, e ele escreveu para mim assim: algumas dessas pessoas vieram a pé 20 quilômetros para começar um culto que ia terminar no final da tarde. Elas vão dormir no meio do caminho, na primeira árvore que elas encontrarem, mas elas voltarão felizes para casa, porque Jesus é o Senhor e Salvador da vida delas. E nós estamos aqui nessa cultura mesquinha evangélica brasileira, onde o que é ser evangélico é ser abençoado. Pelo amor de Deus, isso está longe de ser o evangelho. Está longe de ser o evangelho. Nem sempre ter Cristo significará ter coisas. Muitos dos que deram sangue por sua causa e por minha causa, como o apóstolo Paulo, não tiveram aonde cair morto. Literalmente não tiveram aonde cair morto. Fico pensando o que fizeram com o corpo de Paulo. Certamente o Império Romano jogou em uma vala comum. Fizeram um funeral para ele? Duvido. Foi decapitado lá, funeral. Pegaram aquele monte de lixo lá e jogaram aquilo num canto. E hoje você está aqui, ó, com o evangelho no seu coração. Cadê aí a prosperidade? Cadê a prosperidade? É proibido ter prosperidade? Não. Nós vivemos num país livre, num país que tem essencialmente uma estrutura econômica liberal, ainda que um governo nesse momento não muito liberal, mas nós estamos vivendo num país que tem, você pode levantar e trabalhar, você pode construir, você pode fazer patrimônio, não tem problema nenhum. Uns fazem mais do que o outro, mas isso nunca foi termômetro de ser abençoado. Nunca foi. Eu quero saber o que a Bíblia diz sobre isso. Se o que você tem não abençoa ninguém, isso não vale nada. E não é só você não, tá? Não é só você não. Outras pessoas têm que também ser abençoadas. O reino de Deus tem que ser abençoado. Aqui nessa igreja tem pessoas que têm riquezas e não são capazes de serem nem dizimistas. Você está me dizendo que isso é bênção? Eu sinto muito. Não entenderam ainda o que Deus faz com as riquezas. Por que Deus nos dá as riquezas? Eu estou falando isso, gente, porque o evangelho, ele é o poder de Deus para a nossa salvação, gente. O evangelho te tira de um reino de trevas, de um estado de pecado, meu irmão, e te coloca num lugar onde quem reina é o Filho do amor de Deus. Você sai de uma condição de pecador em condenação para pecador em salvação. Porque não deixamos de ser pecadores porque o evangelho chegou na nossa vida, mas o pecado já não tem domínio mais sobre nós. O evangelho é o poder de Deus para a salvação da nossa vida. Ele precisa ser entendido na sua plenitude. Eu quero ler um texto também, que os meninos a Sofia vai correr atrás aí para mim, está em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, 1 Coríntios capítulo 15, e no verso de número 3 até o 5, diz assim, ó:
Pois primeiramente, o que primeiramente transmiti, apóstolo Paulo falando, a vocês foi o que também recebi. Preste atenção, olha o que ele recebeu, e é isso que nós temos que receber. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Quais Escrituras? O Velho Testamento. Apareceu a Cefas e mais tarde aos 12. E aí ele continua fazendo um relato, mostrando os fatos que provam que Cristo ressuscitou. Quando Paulo, o apóstolo que mais ensinou sobre o Evangelho, quer dizer o que é o Evangelho, ele diz que o Evangelho, primeiramente, é para a nossa salvação, é para o perdão dos nossos pecados, é para a nossa remissão. Você não vê nas Escrituras uma conexão muito direta do Evangelho com cura física. Olha, pastor, cuidado, você está entrando num lugar perigoso. Espera aí, todo mundo é curado? Mas todo mundo é salvo. Não, vou falar de novo. O Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Amém? Então todos os que creem, todos que recebem a Jesus como Senhor de sua vida, são salvos. Agora todos são curados? Não. Todos ficam ricos? Não. Quantos ficam? Muito poucos. Muito pouco. Riqueza não tem, gente, com todo respeito, eu sei que alguns podem ficar chocados com isso, e nós vivemos num país livre, nós podemos trabalhar e podemos construir. O Evangelho, gente, é o poder de Deus para a nossa salvação, pessoal, é o que a Bíblia diz. Pastor, mas e quem vai construindo? Sabe por que a pessoa melhora? Ela melhora porque ela passa a obedecer princípios que às vezes são obedecidos por pessoas lá de fora, e que os crentes não obedecem. Teve uma época que falar que era crente, você já era confundido com mal pagador. Isso virou estigma. Crente é mal pagador. Ora, que é mal pagador é mal administrador. Como é que vai ter alguma coisa? Não tem. Mas quando começa a administrar direito, prospera. Mas o ímpio também prospera, gente. A Bíblia fala que o ímpio prospera em seu caminho. Mas isso não quer dizer nada. Porque se tivesse sem salvação, não valeu nada. Então, podemos prosperar? Não, vamos prosperar. Essa igreja aqui é próspera. Nosso Deus, nós somos muito prósperos. Como igreja, tudo que nós planejamos construir, nós construímos. Nós temos planos em andamento, coisas lindas que vão acontecer a nível de estrutura, amém. Tem muitos dizimistas fiéis aqui, ofertantes fiéis. Nós também somos fiéis na gestão que fazemos. Mas isso não é o sinal evidente. O sinal evidente é dentro de você a certeza da sua salvação. Quem tem sabe que tem certeza da sua salvação, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, está assentado à destra de Deus e vai voltar para buscar a igreja. Preguei o Evangelho. O Evangelho, ele é essencialmente isso, e nós precisamos saber explicar o Evangelho para as pessoas. O apóstolo Pedro, ele fala claramente que nós devemos saber dar razão da nossa fé para as pessoas. É por isso que nós estamos insistindo com esse estudo, com essas pregações, para que o povo que congrega aqui nesse lugar, que assiste pela internet, que possa saber explicar o que é o Evangelho. O Evangelho, a palavra Evangelho é boa nova, e a boa nova é Cristo. Cristo. A boa nova é Cristo. Cristo veio e morreu no seu lugar e no meu lugar. Inclusive, Jesus Cristo faz uma coisa tremenda. Jesus, quando estava pregando àquelas pessoas daquela época, Jesus, como Paulo, como Pedro e como todos os demais da sua época, a base deles eram os livros do Velho Testamento. É muito importante que você entenda e pare com o receio que alguns têm de ler o Velho Testamento. Não, eu não gosto de ler o Velho Testamento porque parece que Deus é mau.
Deus não mudou, é o mesmo Deus, Ele continua agindo do mesmo jeito. Não mudou o comportamento de Deus. Assim que Cristo veio, o que encerrou foi a lei cerimonial. Não precisa matar mais cabrito, nem cordeiro, nem pombinha, para você ter remissão de seus pecados, porque agora foi feito um único sacrifício através de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Então agora não precisa, mas os princípios de Deus não mudaram, os 10 mandamentos não mudaram, nem as leis espirituais de Israel mudaram, não mudaram, elas são as mesmas. O culto a Deus é a mesma lei. Eu preciso prestar culto, eu preciso honrar com as primícias, é lei de Deus, é a lei do amor de Deus. Não é lei para te prejudicar, é lei para te abençoar. A lei é limites definidos. O nosso Deus é um Deus de limites definidos. É por isso que nós precisamos encarar o Velho Testamento também como uma parte completa das Escrituras. De capa a capa as Escrituras são uma só. Cristo está nelas, e o próprio Cristo fez menção a si mesmo pregando. Vou te mostrar algumas coisas. Primeiro, a Sofia vai abrir em Marcos 10 para nós, Marcos 10, e nós vamos ler aqui, Marcos, capítulo de número 10, versículos 6 e 7. 6 e 7, Sofia, olha aí, está aí, ó. Mas no princípio da criação, olha, Cristo pregando, Deus fez homem e mulher. Versículo 7, por essa razão, olha Cristo pregando sobre o casamento. O homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Aonde está isso? Está aqui, ó, em Gênesis 2. Hoje pela manhã a pastora Simone deu essa aula no seminário Caminhos de Deus. Gênesis 1, 27. Olha aqui, como é que Jesus estava usando o livro de Gênesis. Então Deus criou o ser humano, a sua imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Aí agora a gente vai aqui no capítulo de número 2 e no versículo de número 24, se não me engano. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Cristo estava pregando aonde? Baseado em quê? No Velho Testamento. Você quer mais um exemplo? Eu vou te dar. Vamos pegar Mateus 5, 43. Mateus 5 e 43. Olha aí. Olha só, Cristo pregando, ó. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Essa era a lei da época. Essa era a lei da época, tá? Olha aqui. Vocês ouviram o que foi dito? Preste atenção, isso era a lei. Olha Cristo fazendo menção a isso. Levítico 19, olha como são as coisas. Levítico 19, Velho Testamento, versículo de número 18. Ó, tá aí, ó. Não se vingue nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame o seu próximo como a você mesmo, eu sou o Senhor. Preste atenção aqui, Cristo está falando com aqueles daquela época assim, vocês estão ouvindo falar aí que é para pagar o mal com o bem, né? Vocês estão ouvindo falar aí que é para vingar, né? Mas o que está escrito? Está escrito lá na lei, olha aqui, vê se isso é duro, vê se isso é um Deus duro. Não se vingue nem guarde rancor contra alguém, mas ame o seu próximo como você mesmo. Isso não está lá no Novo Testamento, isso está na Bíblia. Ou seja, o Evangelho, a boa nova, vou falar sério, eu acho que eu toquei no ponto mais difícil aqui, amar o inimigo. Mas Jesus falou claramente assim, se vocês amam quem amam vocês, o que vocês estão fazendo demais? Vocês não estão fazendo nada, ele foi claro. Por isso eu vos digo, amem os vossos inimigos, orem por aqueles que maltratam vocês. A nossa justiça, ele falou assim, porque a nossa justiça tem que exceder em muito a dos fariseus. Os fariseus era olho por olho, dente por dente. E Jesus então, evocando o velho, chamado Velho Testamento, ele traz a boa nova que já estava lá no Velho Testamento. Aqui ó, isso aqui gente, foi Levítico. No Levítico não está escrito, mate quem matou. Sim, havia a punição como existe hoje, quem peca morre. A Bíblia diz, continua sendo a mesma coisa, pecou, morreu, tem que arrepender, senão fica na morte. Mas o princípio
que Cristo estabeleceu está nas Escrituras de ponta a ponta. E nessa noite eu quero enfatizar uma coisa que tem a ver com o que nós lemos em Romanos. Vai lá de novo, Sofia. Romanos, o capítulo 1 e versículo de número 17. Nós lemos isso aí, ó. Porque o Evangelho, ou no Evangelho, é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A justiça de Deus é absolutamente diferente da nossa justiça. Essa semana as células vão estudar isso. Os líderes já têm lá no aplicativo o estudo da semana, já está postado lá. Vou repetir o que eu disse: a justiça de Deus é absolutamente diferente do que nós chamamos de justiça. Nós precisamos ter isso em mente aqui agora, para que nós compreendamos o que Paulo está falando, quando ele diz que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Então, quando a gente fala a palavra justiça, nós humanos naturais, nós somos remetidos a um conceito que não é o que a Bíblia diz sobre justiça. Ai de nós se fosse, misericórdia, não seria possível nem viver. Eu quero ler para você o que está em Isaías, no capítulo de número 64, Isaías, no capítulo de número 64, e verso de número 6, pode acompanhar, Sofia, vamos lá, ó. Somos como o impuro. Olha o que a Bíblia fala da nossa justiça. O Evangelho é a justiça de Deus. Aqui agora, o Evangelho, a palavra de Deus está falando o que é a justiça do homem. Olha a justiça do homem, nós somos como o impuro. Todos nós, está dizendo todos nós, eu, você, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como vento. As iniquidades de todos nós arrastam-nos para longe. Aqui, Isaías está dizendo o que é a nossa justiça. A nossa justiça não vale nada. Trapo imundo aqui, gente, poderiam ser talvez duas coisas. Uma espécie de substituto para o mods, né, que as mulheres usavam na época, de pano, ou então o pano que envolvia leprosos, a bandagem que era colocada nos leprosos. Olha com o que é comparada a nossa justiça, a minha e a sua. E o Evangelho é a justiça de Deus, não é a nossa justiça. Isso é muito importante que fique claro aqui hoje, porque nós temos um perigo constante dentro de nós. Qual que é? A autojustificação. Nós temos o perigo de achar que somos bons. Inclusive, algumas pessoas chegam a dizer assim: fulano é do bem e o outro é do mal. Que engano, gente. Eu estou olhando aqui agora e vocês estão olhando também, estão vendo alguém que não é do bem. Você não é do bem, a sua origem não é no bem, a sua origem é num estado de pecado, e a minha também. E dentro de mim tem um pecador em estado de coma, que se eu der para ele o alimento que ele precisa, ele volta a ser o que ele não presta. E aqui também do mesmo jeito. Aqui não tem ninguém bonzinho. Nossa, fulano é tão bonzinho, mexe no dinheiro dele. Fica devendo ele. Fica. Mexe com a honra dele. Vamos ver se é bonzinho. Agora, o Espírito de Deus em nós, atenção, o Espírito de Deus em nós, sim, coloca em nós o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, benignidade, não nessa ordem, mansidão, domínio próprio. Sim, o Espírito de Deus manifestado em nós, sim, nos coloca num lugar de pessoas que fazem o bem, de pessoas que servem ao seu próximo, de pessoas que dão a sua vida por outros. É verdade, acontece, mas naturalmente não tem ninguém bonzinho aqui dentro. E nós temos que parar com essa ideia de ficar olhando para pessoas que fazem coisas erradas e dizendo: isso eu não faria. É engano,
porque o ser humano que está sentado aqui dentro agora, que está pregando aqui agora, é capaz de fazer qualquer coisa que todo mundo já fez. Por isso que nós temos que destruir o falso conceito que temos de justiça própria, porque ele impede que nós entendamos quem nós somos. Se você ficar se justificando, você não saberá o pecador que você é, e sem descobrir o pecador que você é, o Evangelho não chegou na sua vida, porque quando o Evangelho chega na nossa vida, nós descobrimos o pecador que nós somos, o pecador que somos. O Evangelho revela quem nós somos, porque o Evangelho veio para nos salvar. Salvar de quê? Do estado de pecado. Diz a Bíblia que outrora, lá em Efésios, nós éramos cegos, nós estávamos dominados pelo Espírito que opera nos filhos da desobediência, e o nosso destino era a condenação, mas manifestou-se o Filho de Deus para nos dar salvação. Você é salvo mediante a fé. O Evangelho é a revelação da justiça de Deus, que é mediante a fé. A justiça de Deus, ela é movida pela fé. E aqui vem uma diferença que vai te fazer entender bem, mais ainda do que eu estou falando. A justiça de Deus não é movida por deveres e direitos. A justiça humana, ela é movida por deveres e direitos. Eu tenho o dever de fazer certas coisas, e eu tenho o direito de ter certas coisas. A justiça de Deus não é movida por isso. A justiça de Deus é movida pela fé. E é por isso que só se aceita a justiça de Deus quem tem fé, porque a justiça de Deus não tem lógica. A justiça humana tem uma certa lógica. Matou com requisitos de crueldade, pena máxima de não sei quantos anos. Nos Estados Unidos, uma pessoa pode ser condenada a penas de prisão perpétuas, mais de uma. Qual o sentido de condenar uma pessoa com mais de uma pena perpétua? Ora, é só para dizer que aquele crime foi tão grave que ele é totalmente imperdoável pela sociedade. Então, na justiça do homem, são direitos e deveres. Na justiça de Deus, não, é pela fé. E aí, como é que você vai entender que um inocente pagou pelos pecados de todos? Olha a justiça de Deus. Na nossa justiça, errou, pagou. Na justiça de Deus, errados tiveram sua dívida paga. Não é igual a nossa, nunca foi. É por isso que Paulo fala que é revelada a justiça de Deus, que é pela fé, não é pelos direitos e obrigações. O texto é claro, e nós vamos em 1 Pedro no capítulo 3, 1 Pedro no capítulo 3, e nós vamos ver aqui uma declaração poderosa desse apóstolo, que escreveu pouquinha coisa, mas ele escreveu o Evangelho de forma tão resumida. Se você quiser entender o Evangelho todo, basta ler a primeira carta de Pedro. Porque Cristo também sofreu pelos pecados de uma vez por todas. Atenção, deixa eu pedir uma coisa a você. Deixa o Evangelho ser revelado mais profundamente no seu coração. Eu tenho feito isso todos os dias, e especialmente nos dias que eu preparo mensagem. Eu peço a Deus para ampliar o meu entendimento do que é o Evangelho. Eu não estou te propondo algo que eu não tenho que fazer, eu estou fazendo o que eu estou te propondo. Deixa Deus abrir o seu entendimento aqui agora. Eu quero te pedir uma coisa agora. Queria que você, no seu espírito, olhando para mim, você dissesse assim: Espírito Santo, abre o meu entendimento sobre isso que está sendo lido ali agora, porque a palavra de Deus revela Cristo, e nós precisamos sair daqui com uma revelação maior de Jesus, porque se a nossa revelação sobre Cristo cresce, nós primeiro vamos viver muito mais com Ele, e muito mais sem o pecado, porque Cristo também sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos. Olha a justiça de Deus aqui: um justo morre por injustos, oposto da nossa justiça, oposto da justiça humana, para conduzi-los a Deus. Olha o propósito: conduzir os injustos
conduzir os pecadores a um Deus santo. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Uma irmã me fez uma pergunta sobre esse texto aqui hoje. Eu falei: irmã, está aí um texto que não tem uma explicação completa, que tem coisas que Deus não revelou completamente para nós, e não cabe a nós ficar aqui conjecturando o que isso quer dizer. Eu quero voltar no versículo anterior. Cristo morreu por você, miserável pecador, igual a mim. Justiça de Deus, Cristo entrando no seu lugar, dando a vida por você. Que motivo para erguer as mãos e glorificar? Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos erguer as mãos aos céus? Meu irmão, dá glória a Deus. Pode fazer, gente? Pode fazer? Rapaz, isso é tremendo. Faça isso agora. Vai glorificando a Deus, exalte ao Senhor. Adore, meu irmão. O bem mais precioso. Cristo pagou os nossos pecados. Cristo pagou o preço. Sabe por que Cristo, pode voltar para cá, sabe por que Cristo disse que Ele veio para cumprir a lei? Porque a lei mosaica, ela não conseguiu fazer isso que eu estou te falando agora. A lei, ela tinha lá os sacrifícios, e os sacrifícios eram feitos para encobrir os pecados. É o mesmo que aconteceu no Éden. Olha como é que se repete. Lá no Éden, Deus pega um animal, mata e faz uma roupa para encobrir o homem, né? Na sua vergonha, uma roupa de couro. Ele tinha feito uma roupa de figueira, de folha de figueira, e Deus fala: não, isso aí vai acabar, vai ficar descartável, eu vou fazer uma roupa de couro para você. E ele mata o animal e cobre a vergonha do homem. Primeiro sacrifício, primeira manifestação da graça. Deus mata o animal, derrama sangue para a salvação do homem, para tirar o homem da vergonha. Lá na lei, a lei é uma tentativa também, mais uma tentativa de arranjar um caminho para o homem ter seus pecados encobertos. Então os sacrifícios eram feitos para encobrir, era Deus salvando, e Ele salvava desse jeito. Mas agora, o sacrifício definitivo foi feito. Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados. Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados. É por isso que nós temos que valorizar o sacrifício que foi feito. E tem mais. Eu preciso valorizar o seguinte sacrifício. Olha a justiça de Deus. O unigênito, o único que Deus gerou, porque o Adão foi criado, não foi gerado. Ele pegou o pó e moldou e fez o homem. Gerado só um, primogênito, só Cristo. Foi transformado da condição de primogênito para a condição de unigênito para a condição de primogênito. Primo quer dizer o quê? Primeiro de muitos. Aí eu olhando para um monte aqui, ó. Quem dá glória a Deus por isso aí, de verdade? O sacrifício dele, do unigênito, o único que foi gerado, se transforma em primogênito, primeiro gerado, de muitos, primeiro de muitos. A justiça de Deus, Ele pega o santo e troca pelo profano. E pega o profano e faz dele santo. Só pela fé, é por isso que Paulo fala que o Evangelho revela a justiça de Deus, que é pela fé. É só pela fé que eu posso entender que um Deus santo faz do Filho dele
o primogênito, mandando vivê-lo entre nós, sofrendo todas as coisas que todo mundo sofreu, sem pecado, e leva esse filho ao sacrifício por mim e por você. Esse é o Evangelho. A justiça de Deus é essa. Eu recebi isso no meu coração. Quem mais vai bater e fazer? Eu recebi isso no meu coração também. Eu recebi isso no meu coração. Eu recebi isso no meu coração. Ninguém tira isso daqui. O único que pode tirar isso daqui sou eu. Pessoas tiram isso daqui de si, mas daqui não. Como é que eu vou entender que o Deus Todo-Poderoso, agora preste atenção, é outra questão que faz com que o Evangelho só seja compreendido pela fé. Como é que eu vou entender que o Deus Todo-Poderoso, gente, eu estou falando do Todo-Poderoso, que criou o universo, que criou tudo que existe, o Deus que não tem tempo nele, ele não é um Deus no tempo, o tempo está inserido nele, um Deus que conhece todas as estrelas pelo nome, que não deixa haver as colisões siderais, um Deus que mantém tudo em órbita e segurando tudo na sua palma da sua mão. O que para nós é infinito, para ele tem fim. O universo sustentado, segundo a Bíblia, ele sustenta todo o universo na palma da mão. Como é que, olha a justiça, como é que esse Deus encarna para ser um de nós e morrer no nosso lugar? Como que Deus faz isso? Como entender isso? Eu quero abrir em Filipenses, já caminhando realmente para o final. Filipenses capítulo de número 2 e versículo de número 5. Olha isso aqui, preste atenção ali ou aqui. Sim. Seja o modo de pensar de vocês, é por isso que nós estamos pregando aqui hoje, para você sair daqui com essa mensagem no seu coração, o mesmo de Cristo Jesus. Olha, a Bíblia está falando para nós pensarmos do mesmo jeito que Jesus, não é pensar do jeito que nós pensamos não. Não é do jeito que o homem pensa não, é do jeito que Jesus pensa. Olha o que aconteceu, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, igreja, no final tem que aplaudir, não precisa ficar de pé não, porque tem aquele negócio, tem que aplaudir de pé, mas no final tem que ter uma manifestação de louvor. Esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu Deus, a mensagem mais profunda de todas é essa mensagem. Eu preciso fazer algo que Deus me colocou fortemente no coração. Nós vamos sair daqui muito alimentados hoje. Olha que está aqui em Isaías. Está lá, Sofia, 53. Nossa Deus, olha essa música aí, apropriada, hein? É essa que vocês escolheram?
Deus tem um chamado para você maior do que você pensa, tá? Isso já foi dito no passado. Você estava louvando ali, o Senhor falava no meu coração. Tem alguma coisa a mais além que Deus vai te revelar no tempo certo. Eu falo na obra de Deus mesmo, de dedicação na obra de Deus, tá? Nossa Deus, vamos ficar de pé. Quem está sendo alimentado pelo Evangelho aí hoje? Quem pode glorificar a Deus por um minuto, antes da leitura desse texto? Quem pode levantar as mãos e bendizer ao Redentor? Glorificar ao Autor e Consumador da fé, aquele que está presente aqui nessa noite, na pessoa do Espírito Santo, agindo neste lugar, aleluia, tocando profundamente o nosso coração, pelo poder da sua palavra. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja toda a adoração, aleluia. Nós vamos ouvir a palavra antes. Desculpa, Reidine. Nós vamos ouvir a palavra antes. Mas nós vamos fazer com mais intensidade do que fizemos antes. Nós vamos receber revelação do Espírito de Deus. Querido visitante que entrou aqui nessa noite, deixa o Senhor se revelar a você. Igreja que eu pastoreio, pastor que está falando, deixa Deus revelar-se. Quando isso vai sendo revelado a gente, quando o Evangelho vai sendo revelado a gente, queridos, nós passamos a viver uma outra dimensão. Nós saímos dessa temporariedade aqui e nós entramos na vida eterna. Mas para isso o Evangelho tem que surtir efeito em nós, por meio da revelação da obra de Cristo. Quando o Evangelho entra, preste atenção, todas as áreas de nossa vida são afetadas, são transformadas, todas as áreas da nossa vida passam para o domínio de Cristo. E aí nós vivemos aquilo que Ele prometeu na sua palavra em João 10. Eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Antes de conhecer o Evangelho, você é só um religioso. Antes de conhecer o Evangelho, você é só um evangélico. Mas depois que você conhece o Evangelho, você se torna amigo de Deus, você torna íntimo do Pai. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Revela-te mais a mim. E a palavra revela a Deus. Diz o texto: quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Aí ó, esse evangelho atrativo não combina com o perfil do Redentor. Depois que eu vim para Cristo, eu agora tenho 2 empresas. O que é isso? Depois que eu vim para Cristo, depois que eu vim para Cristo, a minha vida alinhou com a vontade de Deus. Eu parei de pecar. O quê? Eu parei de pecar. Pecado é uma exceção na minha vida, não é mais uma prática, não é mais um modo de viver. O Evangelho não é bonito para quem não crê. Não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia na sua aparência que
para que o desejássemos. Jesus vira para os discípulos e fala: quem não comer minha carne, não tem aliança comigo. Aí eles falaram assim: mas isso é muito duro. Aí eles falaram: querem ir embora? Ele falou com eles: querem ir embora? Aí Pedro vira e fala o quê? Quem sabe? Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Que beleza tinha nisso. Aí Jesus estava falando assim: então vem, vai morrer. Vem morrer, vocês vão tudo morrer. Aqui Pedro, você vai morrer de um jeito que você não está nem esperando. Não sei se todos sabem, mas a tradição diz que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Ele falou assim: eu não sou digno de morrer como meu Redentor morreu. Isso é bonito? É bonito ser feio? Por acaso é bonito ser feio? Vamos viver o Evangelho, gente. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si, olha a boa nova aí, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. A justiça própria aí. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, no meu e no seu lugar. Como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte, embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano algum da sua boca. Contudo, foi da vontade de Deus esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará, a justiça, a muitos, e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, pois derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, porque ele levou o pecado de muitos, e pelas transgressores intercedeu. Regozije-se, ó estéril. Aí já é 54, eu vou parar aqui.
Adore a Deus. Adore. Adore, igreja. Levante esse nome que está acima de todo nome. Põe esse nome mais alto. Ele deu a vida dele por nós. O Senhor deu a vida por nós. Ele levou sobre ele mesmo a nossa culpa. Seja exaltado. Seja exaltado.